No vídeo anterior eu mencionei, a título da digressão que eu fiz, né, ou a propósito da digressão que eu fiz, uma série de vídeos do Padre Paulo Ricardo, né, que eu aconselho veementemente que você assista. Se você tiver que escolher entre os vídeos que você está assistindo agora e os vídeos, essa sessão de vídeos do Padre Paulo Ricardo, por gentileza, abandone os meus vídeos, tá bom? Vai fazer mais bem para você. O nome da sessão é Marxismo Cultural e Revolução Cultural, né? Faça um esforço para assistir tudo aquilo ali, né? A gente não pode. é, Bom, se você está lendo esse livro aqui que nós estamos lendo junto, talvez você esteja no meio da discussão, né? Existem algumas correntes, né, dentro do catolicismo, né? E às vezes os humores ficam alterados até, né? Contra, a favor de decisões do clero, etc, etc. A gente não pode resolver essa questão com um post, com lacrada ou mitada. Você não pode resolver esse tipo de coisa vendo o vídeo do TikTok de 2 minutos, né? Vendo o vídeo de, às vezes, 30 segundos, né? O cara vai lá e fala, não, porque ele é contra isso. Para um lado e para o outro. Você não pode ser tão descuidado assim. Então, se você quer pensar sobre questão de infiltração, de paganismo, de heresias, de satanismo, se você quiser chamar, dentro da Igreja Católica, você tem que ter uma bagagem ali, né? Então, perceba, isso daqui é um ótimo começo. Você está falando ali de, eu acho que uns 5 vídeos de 1 hora cada um. Já é um começo, né? Acho que uma coisa que a gente tem que aprender a fazer é calar nossa boca se a gente só sabe 3, 4 frases, né, sobre uma questão. Então, se isso te incomoda, se você já entrou nesse tipo de discussão, por um lado ou para o outro, né, faça esse esforço, assista aquela sessão de vídeos. Bom, o nome dessa sessão do nosso livro é A Palavra Semeada Fora de Jerusalém. A expansão do cristianismo começou logo após a sua fundação e nunca mais parou. Este é um dos traços mais surpreendentes de toda a sua história. A igreja não é uma entidade petrificada, definida e delimitada de uma vez para sempre. É uma força viva que progride uma realidade orgânica, tal o modo como sabe adaptar-se às circunstâncias para usar os seus fins e condições, etc. Só uma coisa, orgânico aqui, orgânico tem a ver com planta, como assim chamaríamos orgânico, né? Uma sociedade é segundo uma lei que chamaríamos orgânica. Por mais que você conheça o significado da palavra, vamos só digerir um pouco, né? Repare, o que é orgânico não é imposto. Não é imposto desde fora. Não é por imposição que se cresce, né? Você não tem como olhar para a planta e falar assim, cresça. Só quando você está fazendo algo artificial que você consegue fazer crescer rápido, né? O que é orgânico não é forçado. O que é orgânico não é desesperado. A planta nunca cresce desesperadamente, né? O que é orgânico não é apressado, né? Repare, não ser apressado não quer dizer que você não possa fazer com velocidade. Percebeu? Apressado é esse estado de espírito em que a coisa tem que ir para frente a despeito da qualidade, por exemplo, né? Então, uma realidade humana que se desenvolve, essa é a igreja, na sociedade é segundo uma lei que chamaríamos orgânica, tal o modo como sabe adaptar-se às circunstâncias. Então, uma planta, voltando, uma planta consegue crescer rapidamente? Consegue, mas a força está dentro dela. A força é de dentro para fora, né? Então, ela consegue adaptar-se às circunstâncias, utilizar para os seus fins as condições de lugar e tempo, tornar-se prudente na sua audácia. Tornar-se prudente na sua audácia e lentamente persuasiva, mesmo nas rupturas que provoca, sem nunca perder de vista o seu fim único, o estabelecimento do reino de Deus. Repare, ser católico, né, fazer parte dessa igreja,
é viver sempre em tensão. Isso o Chesterton fala, uma das coisas mais interessantes no Chesterton é exatamente ele falar isso, né? O Chesterton fala assim que a heresia é justamente você tombar para um lado ou tombar para o outro, né? Em tudo. Vamos pegar só isso daqui para a gente não ser tão digressivo. Você ser tão prudente que você se torna engessado. Você ser tão audacioso que você se torna um temerário, inconsequente. O católico, o cristão, é aquele que vive nessa tensão, né? Você consegue achar exatamente, digamos assim, o fio da navalha ali no meio e consegue ser prudente na sua audácia. A primeira expansão teve lugar no apertado marco de Jerusalém, mas, pela própria força das coisas, em breve ultrapassou esses limites e estendeu-se por toda a Palestina. Lembre-se então, Palestina e suas imediações. Lembre-se então que, quando nós estamos falando de Palestina, nós estamos falando de Judéia, Canaã, é, é, Judéia e Canaã no mundo antigo, né? Que é Judéia, Samaria, Galiléia, essa é a divisão romana. Habituados como estamos aos meios modernos de comunicação, não nos é fácil imaginar a importância que os deslocamentos assumiam entre os povos da antiguidade, privados de automóveis e de estradas de ferro. Só quem já viveu no Oriente ou em países árabes conhece a espantosa mobilidade desses povos que parecem desprezar completamente as fadigas de viagem e os nossos hábitos caseiros. No princípio do Evangelho de São Lucas, não, no princípio do Evangelho de São Lucas, não vemos nós, embora grávida, não vemos nós, Maria, embora grávida, transpor a longa distância que vai de Nazaré a Ain Karim para visitar Isabel, essa distância é de 8 quilômetros. Né? E alguns meses mais tarde, com o esposo, percorrer novamente 150 quilômetros para se dirigir a Belém. E pouco depois do nascimento do seu filho, partir para o Egito pelo áspero trilho de Negeb. Então vamos lá, eu coloquei uma notinha aqui. Esse trilho de Negeb é uma trilha, né? Um caminho, né? Entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Okay? Tudo isso apenas com a ajuda de um jumentinho. Temos de imaginar o povo de Israel deslocando-se sem cessar dentro dos limites da Terra Santa. Ah, desculpe, eu errei aqui. Essa notinha que eu falei para você, é que geralmente eu coloco um númerozinho para cada notinha que eu faço, aí aparentemente eu coloquei 2, 3 aqui. Não, a Terra Santa, que é entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, desculpe. Esse caminho do Negeb é também conhecido, ou a região ali é conhecido como as torrentes do Negeb, ou Negueb, região desértica ao sul de Hebron, a sudeste do Mar Morto. Se eu não estou enganado, faz muito tempo que eu fiz essa nota. Ah, tá, eu tenho mais uma nota aqui para nos ajudar, não preciso contar tanto com a memória. Também era conhecido como Caminho de Sur, né? Que é a rota que atravessa o Negueb, ou Negeb, depende do modo como você quer ler, vinha desde o Egito até a Judéia. Pronto, está resolvida a questão. Então, o caminho de Negeb, se você preferir caminho de Sur, se você preferir caminho do Negueb, vinha desde o Egito até a Judéia. Aí, quando eu falo das torrentes do Negeb, essa é a parte aqui que eu acho que a minha memória, a gente não pode confiar tanto assim, mas as torrentes do Negeb, se eu não me engano, tem ali em período de chuva, alguma coisa assim, tem um rio mais ou menos repentino ali. Eu não sei o que acontece, a chuva acontece antes, mas eu lembro de ter visto um vídeo vagamente assim, tem uma região desértica, né? E de repente o rio começa a correr ali, né? E aí, isso
acontece na região desértica ao sul de Hebrom, a sudeste do Mar Morto. Temos de imaginar o povo de Israel deslocando-se sem cessar dentro dos limites da Terra Santa. As estradas percorridas por caravanas de camelos e mulas, as estalagens desconfortáveis repletas de mercadorias e viajantes, e, por ocasião desses deslocamentos e encontros, a tagarelice dos países do Oriente, que faz voar tão depressa as novidades.